Boa tarde, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. O programa de hoje, a entrevista é com a advogada doutora Natália Siriani. E o tema de hoje é licenciamento de militar temporário doente. Então, para você que quer mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Uma boa tarde a todos. Hoje é a entrevista com a doutora Natália Siriani, ela que é especialista na área militar. Então vamos estar batendo aquele papo sobre licenciamento de militar temporário doente. Uma boa tarde a todos vocês. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Estamos aguardando a advogada, a doutora Natália. A doutora Natália, que é especialista na área militar e sempre traz dicas aqui no programa Bate-Papo Legal, vai estar com a gente já com o tema aí, licenciamento militar temporário doente. Estamos aguardando a entrada da doutora Natália. Estamos aqui aguardando a entrada da advogada, a doutora Natália, hoje no programa Bate-Papo Legal. Uma área militar que muitas pessoas têm dúvida, né? Principalmente quem está começando carreira agora. Então, a doutora Natália é especialista, também auxilia outros advogados na área e vai estar sempre batendo um papo aqui com a gente no programa Bate-Papo Legal. Ela que pertence aos espaços jurídicos, sempre traz dicas aqui no programa. E hoje a dica é sobre licenciamento de militar temporário doente. Então, doutora Natália Siriani, já aqui no programa Bate-Papo Legal. Estamos aguardando aqui a conexão. Vamos convidar a doutora Natália. Uma boa tarde ao pessoal dos espaços jurídicos. Gente, boa tarde, doutora Natália. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Boa tarde, muito obrigada. Doutora, antes de a gente começar a entrevista, que o tema é licenciamento militar temporário doente, né, para o pessoal aí que tem dúvida, então eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não a conhece. O meu nome é Natália Siriani, eu sou advogada especialista em direito militar há mais de 17 anos, né? Atuo na causa previdenciária, no direito administrativo militar também, em questões administrativas e judiciais. E, doutora, a diferença e o diferencial entre o licenciamento de militar saudável para aquele que apresenta uma doença ou uma lesão, quais são? O que acontece? A lei, ela estipula o seguinte, que o militar temporário, ele tem um prazo de 8 anos dentro da força. Se durante esses 8 anos ele não adoecer, ele vai ser licenciado, ele vai ser mandado embora, né? O que acontece na maioria dos casos? O militar, durante esse período, adoece. E o que a força faz? Exclui esse militar doente. E a lei ampara esse militar doente. Só que o Exército, com base em um decreto que viola uma lei federal, eles excluem esse militar doente porque fala que ele é temporário e não tem mais interesse na prorrogação do tempo de serviço dele. Às vezes, antes de acabar os 8 anos, que ele poderia continuar servindo na força. Por que isso acontece? Porque os 8 anos, ele é critério do comandante ele ficar lá dentro. Então, todo ano, ele pede para continuar, mesmo tendo os 8 anos, ele pede para continuar e vai do comandante ver se aceita ou não, dependente de ter uma patologia. E essa diferença é que a lei fala que o militar que não está doente, que está apto, pode ser mandado embora, mas não o doente. E o Exército, Marinha, Aeronáutica, com base em um decreto, manda esses militares doentes embora da força sem qualquer amparo financeiro. E se isso acontece, eles podem entrar judicialmente, doutora? Podem sim. Na verdade, 90% dos casos só vão conseguir
um amparo financeiro buscando a via judicial. Porque quando esse militar é licenciado, eles fundamentam esse licenciamento. Esse licenciamento é quando o militar ele é mandado embora, falando assim, porque às vezes pode ter algum civil que vai assistir nós e não vai entender o que é licenciamento. Então, licenciamento é quando ele é mandado embora. Eles fundamentam em um decreto, né? Igual eu falei anteriormente. Esse decreto ele não pode prevalecer sobre a lei. Mas uma pessoa que não entende disso, acha que o ato de licenciamento, mesmo estando doente, é legal, porque ele foi fundamentado. Então, o que o Exército faz? Ele vai reintegrar esse militar? Não vai, porque ele já fundamentou esse ato dele. Então, 90% dos casos, esse militar só é reintegrado e tem apoio financeiro pela via judicial. E, doutora, o que significa o termo encostado e em quais casos o militar tem direito a permanecer vinculado na unidade apenas para tratamento de saúde? Quais são os direitos? Encostado, é até feio de falar, né? Você fala, nossa, fulano é encostado. Mas é a nomenclatura que a lei dá. É aquele militar que ele está doente, ele é mandado embora, né? Só que aí, aquela patologia dele, a força, ela vai, né, oferecer um tratamento médico, mas ela só oferece um tratamento médico. Então, esse militar, ele está encostado à força para fins de tratamento médico. Mas o tratamento médico é só para aquela patologia que deu origem à sua incapacidade. Então, vamos supor que ele esteja lá dentro e ele machucou o joelho. Ele não tem condições mais de correr, de fazer um teste físico, nem nada. Aí, o que a força faz, a Marinha, Exército Aeronáutico? Manda esse militar embora. Quando ela manda esse militar embora, ela fala assim, olha, você está sendo mandado embora por fins de prorrogação de tempo de serviço ou por conveniência do serviço, né, que é um ato discricionário, mas você vai ficar encostado a essa força, ou seja, vinculado unicamente para fins de tratamento médico que deu origem à sua incapacidade. Aí às vezes o militar fala assim, não, mas eu machuquei o joelho, mas por eu estar mancando, eu desenvolvi um problema na coluna também. Muitos casos, eles não tratam a coluna, mesmo sendo uma causa ou uma consequência dessa lesão no joelho. Então, esse também é um problema que esses militares temporários, quando são mandados embora, passam a sofrer também. Então, o encostamento é isso, é ele se tornar, ele vai ficar vinculado à força, mas somente para fins de tratamento médico, sem receber o salário dele. O que acontece? Como que ele vai fazer um tratamento médico sem dia? É praticamente impossível, né? Então, assim, eles oferecem o tratamento médico como uma forma de dar legalidade a esse ato, né? Falou, não, mas você está amparado. Mas não oferece meios para esse militar usufruir desse direito. E, doutora, se o militar ele for licenciado, mesmo ele estando doente, quais são os primeiros passos que ele deve fazer juridicamente para buscar a reintegração? A primeira coisa, foi licenciado, está doente, está errado. Tem que pôr isso, tem que mentalizar isso, está errado, independentemente se o ato está fundamentado, se o meu comandante falou, o tenente falou, o meu superior falou que é assim, que está na lei. Não, se foi licenciado doente, já está errado. Primeira coisa que faz, o que ele tem que fazer, busca a orientação de um advogado especialista na área de direito militar. Porque o advogado especialista na área de direito militar, ele sabe como funciona a organização, sabe aonde intervir, sabe o que pedir. Esse advogado, ele pode, tanto começar pela via administrativa, buscar uma reintegração, não é necessário, ou já ir direto pela via judicial. E aí, pela via judicial, o advogado vai pedir os documentos necessários, ingressar com uma ação de reintegração. E esse militar ele vai voltar para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Ele não vai cumprir expediente, mas vai estar recebendo o tratamento médico e o soldo dele. E, doutora, existe alguma diferença no direito ao licenciamento se a doença for adquirida ou há uma condição já pré-existente que se acabou agravando?
Olha, não existe. Em todo caso, a gente fala Estado, né, mas é o Exército, União ou Aeronáutico, ela tem responsabilidade pelo estado de saúde dos cidadãos que incorporaram. Primeiro que, quando eles incorporam a primeira vez, é através do serviço militar obrigatório, né, o militar temporário. E aí ele opta por continuar na carreira. O serviço militar obrigatório, o próprio nome já fala, ele está obrigado a estar ali. Então, se ele adoeceu, mesmo que ele tivesse uma patologia pré-existente, o que a força fala? Não. A primeira coisa que eles vão falar é o quê? Nós não vamos te amparar, porque você já tinha uma patologia antes de entrar. Acontece que, independentemente se essa patologia era pré-existente, ou se agravou, ou surgiu lá dentro, em decorrência da prestação de serviço, a força, ela tem o direito, ela tem a obrigação de amparar esse militar. Porque a partir do momento que agravou em razão da atividade que ele foi obrigado a desempenhar. Então, se havia uma doença pré-existente, ele teria que ser o quê? Dispensado. Mas se eles falam, não, ele tem uma doença pré-existente, ele vai incorporar. Agravou, eles assumiram o risco do agravamento dessa doença. Eles assumiram o risco dele se tornar incapaz. Ah, mas a gente não sabia, ele escondeu que era. Por isso que existe a investigação social. E ela tem que ser rigorosa e está tipificada em lei. Então, assim, eu já vi argumentos que falam assim, não, mas a gente não tem condições financeiras de ficar fazendo exame, ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo. A gente sabe que quando eles querem, eles acham tudo, né? Eles sabem tudo. Então, assim, a investigação ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser legal, tem que ser com base na lei. Se a investigação falhou e esse militar, na época, omitiu e a investigação falhou, a administração, da mesma forma, ela se torna responsável pelo estado de saúde desse militar. Então, mesmo sendo pré-existente, também não pode ser licenciado. Isso é válido para todas as áreas militares, né, doutora? Isso, todas as áreas. E o parecer da junta médica, ele é sempre soberano ou pode ser contestado judicialmente por médicos civis? Ele pode e deve ser contestado, inclusive também pela via administrativa. Quando o militar ele passa por uma junta médica, se ele não concordar, ele pode recorrer na via administrativa. Tem um médico perito, recursal, para tentar rever esse parecer. Não modificando, aí ele pode sim buscar a via judicial para poder rever esse parecer. Esse parecer foi emitido pelo médico perito. O que tem que atentar? Maioria dos casos, o médico perito não é perito naquela área. É igual a gente vê muito nos casos do INSS, né? Nem sempre o médico perito do INSS é o médico daquela área, porque ele presta um concurso, ele vai ser o médico perito do INSS. Às vezes a pessoa tem uma depressão e ele é especialista em pediatria. Isso acontece muito, né? E no Exército também, Marinha, Aeronáutica, acontece muito de ter militares que não são especialistas na área e emitem parecer de hábito, mesmo o militar estando doente. Então, o militar que foi inspecionado tem que ficar muito atento a isso. E o militar encostado para o tratamento, ele continua recebendo o salário ou o sustento dele é cortado? Não, ele não recebe nada. Ele recebe o tratamento e 90% dos casos, ele ainda é obrigado a ficar se deslocando para o hospital que eles mandam com o próprio recurso e se não for, eles caracterizam como abandono médico, abandonam o tratamento médico e corta até o tratamento dele. E existe alguma ação que faz as Forças Armadas pagarem eles, ou pelo menos um auxílio? A única ação que ele pode buscar é a reintegração. Para ele voltar, ele volta como militar e recebe o tratamento médico e o soldo. Mas aí ele volta como se ele fosse militar. Acontece que ele não vai cumprir expediente. Então, o que acontece? Muitos têm esse medo. Fala, se eu voltar, eles vão mandar cumprir expediente. Não, porque tem um enquadramento na lei que fala que o militar doente,
ele não cumpre o expediente. Então, ele vai voltar como se o militar fosse da ativa, né? Recebe o tratamento médico, recebe o salário, para poder dar continuidade ao tratamento de forma tranquila. Essa é a ação que a gente busca, a ação de reintegração desses militares que são licenciados doentes. Ele entrar só com outro tipo de ação, eu não vejo possibilidade, porque ele precisa, primeiro, anular aquele ato que licenciou ele. Então, o ato que licenciou tem que ser anulado, ele tem que voltar. Para ele voltar, ele tem que ser reintegrado. Então, é ação de reintegração, para ele voltar a receber o salário dele e continuar o tratamento médico. E, doutora, quais são os documentos que o militar deve reunir antes de sair? Ele tem algum direito também de pedir a cópia do prontuário médico-militar? Ele pode pedir, e mesmo que não seja fornecido e ele seja mandado embora, ele pode contratar um advogado ou por vias próprias também, fazer um requerimento e solicitar os documentos. Então, às vezes ele pensa, mas eu estava lá, eu pedi, não deu tempo, eles mandaram eu embora e não me entregaram nada. Não, saiu, tudo bem, mas o seu advogado ou você mesmo pode pedir esse documento. Não tem problema. O primeiro documento que ele tem que pedir são as folhas de alterações dele. Essa folha de alterações é uma ficha funcional, que lá consta toda a carreira do militar, desde quando ele ingressou, as atividades físicas que ele fez, as missões que ele participou, se ele adoeceu, qual enquadramento teve. Depois ele vai pedir as atas de sessões de saúde, que é o tratamento médico que ele realizou com médicos peritos, quais os pareceres que ele tiveram, o prontuário médico, as fichas financeiras. O prontuário ele pode pedir de todos os hospitais, não só o último, desde quando ele começou a tratar, desde quando ele incorporou. Porque quem vai ver a viabilidade do que usar é o próprio advogado. Então, traz tudo o que tiver. Sindicância, testado de origem, se tiver, inquérito sanitário de origem, todos os requerimentos que ele produziu também, mesmo que não esteja relacionado com a doença, porque às vezes pode não estar relacionado para ele, mas o advogado que vai ver a viabilidade de juntar ou não. Então, esses são os documentos principais que ele tem que pedir, ou se for licenciado e não for entregue, o advogado solicitar. E há algum caso que negue a entrega desses documentos, doutora? Sim, assim, é muito difícil eles negarem a entrega desses documentos, né? Mas se eles negarem, o advogado pode entrar com uma ação cabível e pedir esses documentos, porque esses documentos é direito do militar. Então, ele entra com um habeas data, pedindo, que são certidões e documentos de interesse desse militar, contra o comandante, e aí, nesse caso, é o juiz que vai mandar entregar os documentos. E em que momento a situação deixa de ser um licenciamento, doutor, e passa a ser aí um pedido de reforma? A reforma, hoje ela tem duas possibilidades. Daqueles militares que ingressaram antes de 2019 e dos militares que ingressaram depois de 16 de dezembro de 2019. Os que ingressaram depois de 16 de dezembro de 2019, caso tenha sido julgado incapaz definitivamente e inválido, no caso de militar temporário, ele tem direito à reforma. Os que ingressaram antes, basta a incapacidade definitiva para o serviço militar. Então, foi julgado incapaz definitivo, ingressou antes de 2019, tem direito à reforma. Foi julgado incapaz definitivo e inválido e ingressou depois de 16 de dezembro de 2019, tem direito à reforma. Esses casos somente são para militares temporários. O militar de carreira, independentemente do ano que ele ingressar, basta a incapacidade definitiva. E, doutora, qual o erro mais comum que o militar temporário comete ao receber aí a notícia que será licenciado estando doente? O erro mais comum é eles ficarem quietos. Muitos acreditam que não vai ser licenciado, fala que não quer gastar dinheiro com advogado, porque o superior falou que o ato é legal mesmo, né? Fala não, ou tentar mesmo fazer requerimento para continuar na força. Não buscar a documentação, achar que a documentação vai ser entregue por boca a boca. Tomou o conhecimento que vai ser licenciado, faça um requerimento administrativo,
Deixe tudo documentado, para ele provar que ele tentou resolver a situação ali de forma administrativa. Questione o ato, né? Não, ó, fiquei sabendo, senhor comandante, mas por que eu vou ser licenciado? Ainda não terminou meu tempo de serviço. Ficar esperando acontecer, porque às vezes, quando ele sabe, o próprio advogado já toma as medidas para evitar esse licenciamento e ele ficar sem o salário dele. Depois que ele for licenciado, aí é buscar a integração. Mas aí o tempo que vai sair, até sair uma liminar, ele vai ficar sem o soldo dele, né? E muitos têm família, têm filhos e precisa se sustentar. Então, é importantíssimo sempre procurar também assessoria jurídica especializada na área militar, quando acontecer esses casos, ou mesmo até antes, né, doutora? Isso, porque o próprio advogado já vai agir para evitar que ele seja licenciado. Confiar em algum amigo, ficar esperando e não providenciar nada, é mais difícil depois, porque vai demorar, né, ele voltar a receber. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. A gente está com o Renan aqui, e ele está mandando: doutora Natália, qual o tipo de caso de licenciamento mais precisa de uma análise jurídica cuidadosa? Olha, o caso de licenciamento hoje, que mais precisa, que você fala assim, não, esse militar, vamos ver o caso dele, o que a gente pode fazer aqui nesse caso, é os militares temporários que são licenciados, achando que o seu ato de licenciamento é legal. Acontece que o militar entra ali dentro, ele pensa assim, não, eu não sirvo para força e tá tudo certo. E às vezes não é. Às vezes esse militar já vinha tratando desde 10 anos atrás. Pode ser um problema físico, pode ser um problema mental. Então, tudo tem que ser analisado cuidadosamente. Não esconder nada do advogado, porque essa análise criteriosa, essa análise cuidadosa, é o advogado que vai fazer. Então, ele não pode achar que ele... Não, eu acho que não vai dar mesmo. Então, não, porque o advogado que vai saber. Então, o caso de licenciamento que mais merece uma análise criteriosa é aqueles casos em que o militar é licenciado realmente doente, né? E porque ele também pode ter direito de uma reforma e ele nem saber que essa reforma seria a aposentadoria, né? Então, assim, às vezes não encerra só dessa reintegração. Às vezes tem direito também a uma reforma. Então, é reunir tudo e trazer para o advogado. O Renan também, ele continuou dizendo quais são as situações que fazem o militar pensar que isso é normal, que na verdade merece também essa análise jurídica especializada. O que o militar acha que é normal? Esses militares, eles ingressam na força com 18 anos. Então, não existe... com 18 anos, você não sabe nada. Você não sabe... O menino acabou de sair do ensino médio, ele vai saber o que é lei, o que ele tem que amparar. E o exército não faz questão de explicar. Nem exército, quando eu falo exército, as 3 forças. Exército, marinha e aeronáutica. Não faz questão de explicar. Porque é muito melhor você ter um militar ignorante do que um militar que sabe tudo e começa a questionar. Esse militar que sabe tudo e começa a questionar, ele sabe que esse licenciamento é ilegal. Ele é visto como um militar problema, né? Então, o que esse militar tem que fazer? Entrou lá dentro, viu a situação, procure se informar. E vai ser licenciado, procure uma análise jurídica especializada. Porque se você está doente, não é normal ser mandado embora, não é legal, não está dentro da lei. E mesmo sendo fundamentado, o decreto que eles utilizam não sobrepõe a lei federal que ampara os militares, que eles também não colocam para poder não orientar essas pessoas. Falam, não, mas tem uma lei aqui, deixa eu ver, eu não posso ser licenciado, não. Aí o que o militar fala? Não, aqui ó, mandou eu embora, falou que eu tenho que ser, então é isso mesmo, e larga para lá. Só que ele tem um prazo de 5 anos para rever isso. Depois de 5 anos, ele não pode mais buscar poder judiciário para rever esse ato de licenciamento. E o Renan está perguntando também, doutora, se a doutora atua em outros casos de assédio, perseguição, punição, sindicância dentro da caserna, assistência médica, seguro de vida.
e também os contatos. A Eliana já vai deixar também os contatos. Sim, a gente atua toda essa parte também, a gente dá todo o suporte para o militar dentro da caserna, porque às vezes acontece, instaura uma sindicância, esse militar não sabe o que faz, ele não sabe o que ele deve responder, se ele deve ficar calado. Muitos falam para ele assim, olha, não fala nada, deixa quieto, mas às vezes o falar também, o não falar prejudica. Porque ele pode ter informações ali que ele quer passar que vai ajudar a esclarecer ele. Então, a orientação de um advogado, né, mesmo que de forma virtual, porque hoje, né, tudo é virtual, é imprescindível para ter uma sindicância mais favorável, para evitar que esse militar seja excluído, porque existem sindicâncias que são instauradas para averiguar nexo de causalidade entre a patologia e a doença, nexo concausal, para ver questões de comportamento, se esse militar vai ser excluído da bem da disciplina ou não. Então, são vários casos que instaura-se uma sindicância. E o advogado ali tem que estar presente. Não fazer tudo sozinho. Não achar que gastar com advogado é bobagem, porque é sua carreira. É de onde você tira o seu sustento, né? Então, esse militar tem que buscar, sim, uma ajuda especializada. E nós atuamos nessa área de sindicância, que são questões administrativas, área de saúde. São planos que negam o direito do militar realizar um tratamento médico ou está cobrando um tratamento médico dele que não poderia ter sido cobrado. Questões de seguro. Muitos militares, eles têm um seguro que está embutido na folha de pagamento. Só que eles não sabem que paga, e às vezes são seguros de 200 mil, 100 mil, 50 mil, que já dá para amparar aqui no meio civil para ele começar a vida dele. E muitos nem sabem que tem. Então, isso é muito importante. Foi licenciado, pega o contra-cheque e vai atrás de um advogado. Paga uma consultoria, doutor, analise tudo para mim, vê tudo que eu tenho direito. Porque às vezes ele tem direito a 200 mil reais e não sabe. Ele tem direito a 50 mil reais e não sabe, ele está passando necessidade. Porque a ação do seguro não impede a ação de reintegração e reforma. São ações separadas. Mas vai dar um amparo muito bom para ele. Então, a gente atua também nessa questão de seguro, questão de saúde, questão de sindicância, questões judiciais, integração, reforma. E ele também perguntou se atende os casos de aposentados, pensionistas militares, servidores, que descobrem também empréstimos, seguros, cartões ou descontos que não reconhece também no contra-cheque como benefício. Isso. O que acontecia? No começo da minha carreira, eu focava muito só no militar. E a gente começou a observar que muitos militares têm muitos empréstimos, né? O povo até fala assim, nossa, você é militar, tá cheio de consignado. Muita gente fala isso. Então a gente começou a ver que... Por quê? Porque são pessoas que ingressam muito novas. E não tem noção ainda, né? Então a gente começou a ver essa questão desses... E por ter um consignado ali, por ter uma folha de pagamento que é da União, o crédito é liberado mais facilmente. Só que às vezes esse crédito é ilegal. Então também... o nosso escritório passou a atuar nessa área do direito bancário para auxiliar aposentados, militares reformados, militares até da ativa também, que estão querendo um fôlego ali na folha de pagamento para poder fazer alguma coisa, às vezes precisa de um dinheiro, então a gente também atua nessa parte bancária para militares e aposentados do meio civil. E, doutora, poderia passar a sua rede social para que até o Renan aí acompanhe aí seus conteúdos também lá nas suas redes sociais? Isso. O meu Instagram é nataliasiriane.adv. O nosso telefone para contato é 34 99646 7779. A gente atua em todo o Brasil. Como eu tenho 17 anos de experiência já, a gente sabe como funciona a caserna, como é que é a nomenclatura, como que eles gostam de ser tratados. E o meu Instagram está disponível também para contato.
O Renan também perguntou se o militar com doença grave pode ter isenção no imposto de renda. Pode. Isso é uma questão que está sendo muito levantada, porque muitos militares não sabem disso, né? Só que é o seguinte, é importante orientar o quê? Que a isenção do imposto de renda, ela não é concedida para militar da ativa. É militar que já está reformado. Então, foi reformado, tem uma doença grave, a gente pode pedir a isenção do imposto de renda. A lei de isenção do imposto de renda, ela tem um rol, né? Que tem que ser aquelas doenças que estão elencadas naquele rol. Mas, dependendo da gravidade, pode-se fazer uma análise detalhada do caso e ver se tem direito também, se militar, à isenção do imposto de renda. E eu vou para a pergunta aqui do Cleito, que é de Minas Gerais. Cleito manda, boa tarde, doutora, sofri um acidente no quartel e o meu contrato vence o mês que vem. Eles podem me colocar para fora, mesmo eu ainda estando fazendo fisioterapia? Cleiton, provavelmente você vai ser mandado embora. Isso daí já pode se preparar, principalmente porque o seu contrato vence. Então, eles não vão ficar com você. A alegação será que você cumpriu os seus 8 anos. Então, não pode mais ser prorrogado o seu tempo de serviço. Nesse caso, eu oriento o senhor Cleiton a já ir juntando toda a documentação dele. Mesmo que eles falem assim, ai Cleiton, por que você quer isso? Você vai procurar a via judicial? Não, nem precisa responder. Fala, não, eu só quero guardar, eu não sei, vou ver o que eu vou fazer ainda, eu estou doente, eu estou tratando. Mas eu não sei, mas eu quero, porque é um direito meu ficar guardado esses documentos. Vai que eu queira dar continuidade com o meio civil, eu preciso levar para outro médico. Se ele quiser explicar. Se ele não quiser explicar, fala, não, é um direito meu, eu quero ter. Então, Cleiton, todos os seus documentos que eu falei aqui, folhas de alterações, atas de inspeções de saúde, sindicância, testado de origem, como ele sofreu acidente, ele deve ter testado de origem, sindicância, inquérito, fichas financeiras, já vai organizando, porque se eles realmente mandar o senhor embora, o senhor tem que entrar com uma ação de reintegração logo, para ser reintegrado à força, né, e voltar a receber o seu soldo para dar continuidade ao tratamento médico. É 100% de certeza? Não. Mas é uma tentativa para não ficar sem o seu salário. E a gente tem a pergunta do Lúcio, também de Minas Gerais. O Lúcio manda, boa tarde, doutora. Eu fui licenciado e continuo doente. Eu quero saber se eu tenho direito a continuar usando o hospital militar. Se o Lúcio foi licenciado e está encostado, provavelmente o tratamento dele está sendo realizado no hospital militar. Agora tem que ver como que foi o seu ato de licenciamento. Se eles reconheceram a sua incapacidade, te encostaram, o senhor tem direito ao tratamento médico no hospital militar. Se eles entenderam que o senhor está apto, aí provavelmente o senhor não está tendo direito nem ao tratamento médico. Então, tem que ver o que está no seu ato de licenciamento para poder orientar o senhor melhor. Mas se foi licenciado doente, tem direito ao tratamento médico no hospital militar. E a gente tem o Fernando acompanhando pelos espaços jurídicos. Ele manda, boa tarde, doutora. O Fernando quer saber sobre a parte das Forças Armadas, que ele adquiriu depressão, e ele queria saber se eles são obrigados também a manter esses militares temporários no tratamento psicológico. Sim. Inclusive, é até bom esclarecer que as Forças Armadas, elas mantêm convênios com clínicas psiquiátricas. Então, às vezes, nem vai ser dentro de um hospital militar. Ele pode realizar tratamento em clínicas conveniadas com o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Então, independentemente da patologia, seja física ou mental, a Força, Marinha, Exército ou Aeronáutica, tem sim que oferecer suporte e tratamento médico para esse militar. Mesmo tendo depressão. Se a depressão originou do serviço militar, às vezes humilhações constantes, né, xingamentos, a gente sabe como é que funciona. Então, assim, mesmo que a depressão tenha vindo do próprio serviço militar, ele tem direito ao tratamento médico, sim. Mesmo a doença sendo mental, que é a depressão, no caso dele. E o Renan também, que está com a gente aqui, ele pergunta se o acidente em serviço ou doença psicológica pode gerar o direito à reforma, se é difícil de comprovar. Olha, o militar que tem uma doença mental, ele tem que trazer todos os documentos comprovando que a doença surgiu lá dentro.
Sempre que ele for no médico militar, ele relata, fala, olha, eu tô mal porque o meu comandante fez isso, isso, isso. Porque o meu superior fez isso, isso. Por que isso é importante? Porque isso é relatado pelo médico na hora da consulta. Então, estando lançado no prontuário médico, é mais fácil para o advogado comprovar que essa doença mental surgiu em razão da prestação do serviço militar. Então, o que eu deixo de orientação para os militares que estão ali, seja doença física ou mental, fale a origem da doença. Eu estava correndo e caí durante um treinamento físico militar. A minha depressão surgiu em razão do meu trabalho, devido às humilhações constantes que eu vinha sofrendo do meu superior. Porque isso ajuda o advogado a formar a tese de que a doença ela é decorrente da prestação do serviço militar. Muitos militares não contam porque tem medo de ser excluído, medo de que o comandante vai pegar no pé, vai ser perseguido. Mas se ele, que é o maior interessado no direito dele, não buscar se amparar, o comandante de muito menos vai fazer isso. Então ele tem que ser inteligente e contar para o médico na hora da consulta o motivo dessa doença, seja ela física ou mental. Não ficar escondendo. A gente tem aqui, ele pergunta se o comandante pode negar ou ignorar a dispensa médica, ou melhor, o atestado médico particular pode ser recusado pela OM? O que acontece? Principalmente no Exército, né? Ele tem um regulamento disciplinar que fala o seguinte, as dispensas médicas, elas são concedidas de 8 em 8 dias. Um comandante, ele não é médico. Então, vamos supor que esse militar foi no médico particular. Ele deu um atestado para ele de 8 dias. Esse comandante vai dar 8 dias de dispensa, depois mais 8, até completar os 30 dias.